A última e maior batalha dos Cavaleiros de Ouro tem início. A Terra está sendo consumida pelas chamas purificadoras produzidas pelo karma dos mortais. Por isso, o fogo não cessará enquanto houver humanos no planeta. Athena está usando seu grandioso cosmo para concentrar as chamas em seu corpo. Pontos, o Mar Negro apagou as constelações do céu, eliminando as armaduras e os Cavaleiros de Athena. Resta apenas a armadura de bronze de Pégaso no mundo. Seiya de Sagitário volta a usar sua antiga vestimenta e avança pelas 12 casas enfrentando os 3 deuses ciclopes: Argis, o ciclope vermelho, Brontes, o ciclope negro, e Estéropes, o ciclope azul, que são os súditos dos deuses primordiais sob as ordens de Urano, o céu. Confira agora o volume 1 completo da nova saga oficial de Megumi Okada, episódio G-Hacking, com minha tradução exclusiva. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya, episódio G-Hacking, capítulo 1, Retorno. Em um local coberto pelas chamas, um jovem guerreiro está muito ferido com uma garota de cabelos dourados. Ele pede que ela ouça muito bem suas palavras. Ela pode acompanhá-lo, mas deverá seguir sozinha daquele momento em diante. Não há mais tempo. O rapaz pede que ela corra, se puder. Apenas corra e não chore. Ela não pode ficar lá. Aquele lugar não é mais a terra onde os guerreiros treinavam e se tornavam cavaleiros. O santuário se tornou inabitável. Transformou-se em um inferno. O jovem avisa que mesmo assim ficará tudo bem, irá cobrir sua retaguarda. Ela apenas deve se preocupar em correr, seguindo sempre em frente. Depois disso, apenas deve manter a esperança e sua crença. Um monstro gigantesco se aproxima deles. O jovem acredita que a fé dela poderá se transformar no poder para criar o futuro. Apenas deve seguir em frente. Assim, ficará bem. Afinal de contas, as crianças são muito fortes. O ser abominável, com 4 braços e em chamas, salta na direção do garoto. Ele tem certeza que, mesmo sendo um mero soldado, pode ser suficientemente forte para proteger alguém por completo. Ele não pôde se tornar um cavaleiro, nem foi convocado para ajudar a cuidar das 12 casas do Zodíaco. É um mero soldado. Ninguém no santuário sabe seu nome. Ele apenas recebe ordens e não pode negar essa forma de viver. Ele golpeia o inimigo, mas tem seu braço cortado pelas garras cortantes do monstro. Ele continua a dizer que seu corpo é de um mero soldado. Inclusive agora, percebe o quão lamentável e patético é. Como um soldado, da mesma maneira que Athena e os cavaleiros, mesmo que caia, se tornará um escudo, derramando seu sangue pelo povo. Esse é o destino daqueles que nasceram como um guerreiro. Assim como todos os soldados, será honrado. Ele chuta o inimigo, mas é atingido novamente pelas enormes garras. Ele sabe que ninguém irá reconhecê-lo como um herói. Mesmo que morra, se tornará o escudo das crianças. Mesmo que apenas uma o conheça, sua vida não foi inútil. Ele agradece a Athena do fundo de seu coração pelo milagre de se transformar no fim no escudo para aquela garota. Contudo, não consegue mais se mover. Dessa forma, só lhe resta sorrir. Ele não pode assustar a garota, apenas precisa de um ato de coragem. Aquela garota deve correr na direção do futuro. Ele invoca o seu cosmo, pede que ele arda e atinja o inimigo na sua frente, mas não consegue. Não será capaz de realizar o milagre. De repente, o monstro infernal é pulverizado pela técnica Fulgor Mortal. O Isen Hisatsu, um homem com uma túnica azul, salvou o soldado, que continua a perder muito sangue e está aliviado pelo retorno de seu salvador. Durante sua ausência, o soldado foi responsável por proteger o santuário. O homem de túnica pede desculpas a ele. O soldado está feliz, agora poderá descansar em paz. Ele tranquiliza a garota, contando que o herói deles voltou. Não há dúvidas que ele protegerá o santuário e o mundo todo, mas o homem misterioso alerta que é um engano e o chama de Igazen. Ele se espanta por alguém saber o seu nome. O homem de túnica explica que não existe distinção de classes nos laços entre aqueles que protegem o santuário. Se são guerreiros que lutam pelo mesmo ideal, é natural que saiba seu nome. O homem agradece Igazen por protegê-la e o reconhece acima de tudo como um verdadeiro herói. Essas palavras sempre andarão lado a lado com a alma do soldado. O homem de túnica diz que ele não morrerá. Logo os reforços virão. Eles devolverão a esperança ao santuário. Retirando o capuz, o homem revela seu rosto, dizendo que a partir de agora, eles lutarão e viverão juntos. Igazen será seu auxiliar, o auxiliar de Seiya, o cavaleiro de ouro que protege a casa de Sagitário. Juntos, irão recuperar o santuário. Seiya pede que Igazen agora descanse. Tocando o peito do soldado, ele diz que cuidará de tudo. Só há um lugar para onde Seiya deve se dirigir: a estátua de Athena, pois é naquele lugar que ela o espera, acreditando em cada um de seus cavaleiros. As chamas do purgatório envolvem a deusa Athena, que permanece de olhos
olhos fechados no topo do santuário. Seiya não permitirá que Saori continue sofrendo. Está a caminho para salvá-la. E como um cavaleiro, essa será a sua última batalha. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Episódio G-Hack em capítulo 2, Queda. O santuário está entrando em colapso. O céu foi destruído. Tudo está sendo consumido pelas chamas. O mundo está devastado pela falta de esperança. Tudo isso porque os humanos escolheram agir com arrogância. Decidiram acreditar nos próprios poderes e no santuário que caiu. Mas o que está acontecendo agora não é nada. Todos estavam convencidos da inviolabilidade do santuário. Acreditaram que os cavaleiros poderiam eliminar todos aqueles que ameaçavam esse mundo. Mas isso não passa de utopia. Essa crença arrogante foi responsável por levá-los à morte. Todos podem ver os corpos dos cavaleiros que acreditaram em Athena. O santuário acreditou na deusa e está debaixo de escombros diante de seus olhos. O mundo inteiro envolto nas chamas do purgatório. O corpo de Athena logo irá desaparecer. O gigantesco inimigo está diante da deusa a desafiando. Ela não é capaz de deter as chamas de todo mundo. Elas foram criadas pelo karma, criado pelos próprios humanos. No mundo dos mortais, a justiça não existe. Esse corpo está acumulando o karma de muitas pessoas, mas essas chamas irão queimar mais e mais. As chamas celestiais. Os humanos são seres imperfeitos, que nunca serão capazes de fugir de seus próprios destinos. O inimigo revela que os homens escolheram não retribuir o grande amor de Athena, mesmo ela sendo uma deusa que os ama demais. Isso porque os mortais guardam rancor uns contra os outros e vivem com egoísmo. Os inúmeros sentimentos negativos que os homens possuem irão se transformar nas chamas celestiais. Foram esses inimigos monstruosos que as acenderam. O coração das pessoas deu origem àquele inferno, e seus ressentimentos são o principal combustível que as fará caírem do céu. A purificação do mundo chegará através delas. Mesmo que Athena concentre todas essas chamas ao redor de seu corpo, não poderá mudar o destino do mundo. Essa é sua punição. A deusa Athena, uma das 12 divindades do Olimpo, fez sua escolha. Em seus últimos momentos de vida, ela será queimada pela consequência dos sentimentos dos corações humanos. Amará os humanos até seu fim. Ela escolheu morrer, mesmo sendo traída. As chamas celestiais originam e se alimentam do karma dos humanos. Elas também podem ser chamadas como a arma final dos deuses. É um tesouro sagrado, criado pelos gigantescos adversários, que desejam que Athena contemple com alegria. Além disso, poderão comprovar seus efeitos sobre o corpo de uma deusa, provocando uma satisfação ainda maior aos inimigos de Athena. Irão observá-la queimar diante de seus olhos e guardará essa memória para sempre. O inimigo revela ser o Ciclope, Arges. Seu olho é capaz de criar todos os tipos de armas. Ele apreciará a miserável morte de Athena e com esse conhecimento irá alimentar a criação de uma nova arma, matadora de deuses. De repente, Athena fala para Arges que tem apenas um pedido. Ele pergunta se até mesmo alguém como ela irá implorar pela própria vida. Se for isso, não entende porque a deusa está reunindo as chamas celestiais ao redor de seu corpo. Desconfia que talvez seu corpo mortal esteja entrando em colapso. Athena explica que sua vida não tem importância, portanto, irá receber as chamas celestiais com todo o seu corpo. Abrindo seus olhos, Athena pede que até o momento em que ela queime completamente, não envolva nenhuma vida da Terra. Implora que ele lhe prometa. Arges se surpreende. Se a deusa quer impedi-lo de tomar mais vidas humanas, só até que seu corpo queime completamente, mantendo a esperança, significa que ela acredita que exista a possibilidade dos cavaleiros irem até lá. Aqueles que foram o escudo e a espada de Athena, salvando-a inúmeras vezes neste mundo. Diante da estátua de Athena com Nick em chamas, ele entende que aqueles humanos que realizam o impossível são a última esperança dela. Mas isso não passa de uma utopia, e por isso irá atender ao desejo de Athena. Entretanto, ele pede que ela não se apegue muito a isso, já que os seres humanos serão destruídos e Athena inevitavelmente desaparecerá. E quando a hora chegar, os mortais irão devolver tudo aquilo que receberam dos deuses. Seiya de Sagitário caminha em socorro de Saori. Independente de quem esteja nas 12 casas do Zodíaco, irá avançar. Como o santuário inteiro está em colapso, acredita que as 12 casas estão desprotegidas. Para chegar até o templo de Athena, onde Saori se encontra, ele deverá atravessar o primeiro obstáculo. Seiya finalmente chega à casa de Aries, que também arde em chamas. Nesse momento, alguém trajando a reluzente armadura de ouro de Aries surge e reconhece o cavaleiro de Athena. Episódio G-Hack em capítulo 3, o último cavaleiro. Os deuses tinham plena ciência de que dando as chamas aos humanos, eles as usariam com o único intuito de criar conflitos. Foi exatamente por isso que os deuses não concederam fogo aos mortais, para
a humanidade, as chamas servem apenas como sementes que originam os confrontos. Por esse motivo, serão por essas mesmas chamas que os seres humanos serão destruídos. O céu, que antes costumava ser azul, está tingido de roxo. O mundo inteiro foi tomado pelas chamas escarlates. Sem que percebam, os corações dos humanos alimentam essas chamas, levando-os à autodestruição. O fogo que cai na terra não queima apenas essas vidas, mas também origina vestimentas desprovidas de alma, que não existiam neste mundo. Uma armadura sem vida, que não possui corpo e alma. A armadura escarlate, ela se encarregará de eliminar os humanos, um após o outro. Esta terra não pertence mais aos homens. Uma vez que toda a vida foi expulsa, ela receberá uma nova função. Este mundo se tornará um campo de batalha, onde os deuses disputarão o poder. O inimigo de Atena admite que a velocidade de propagação do incêndio celestial começa a cessar. Aparentemente, a deusa Atena está retardando a progressão das chamas, como seu último ato de resistência. Porém, não há mais nada que possa fazer. Não há ninguém que seja capaz de protegê-la. Os guerreiros que ela amava com todo o seu coração foram reduzidos a pó. Até mesmo as constelações que os protegiam desapareceram do céu. De repente, Ceia de Sagitário ataca com seus meteoros. Ele consegue destruir a armadura escarlate com seus punhos. Ele avança em socorro de Saori. Chegando em frente à casa de Aries, ele sente um cosmo terrível vindo daquele lugar. Uma força que quase não existe mais nesse mundo. Ele se pergunta quanto de seu poder ainda lhe resta, e se as chamas de seu coração ainda poderão queimar. O que lhe foi arrancado não poderá mais voltar. Contudo, ele precisa seguir em frente, pois é o único cavaleiro que resta neste mundo. Nesse momento, alguém chama por Ceia, dizendo que ele pode entrar na casa de Aries. Sagitário reconhece a voz, que o alerta que aquele local não é mais como foi no passado. Já não é mais a entrada para o coração do santuário. Agora é a entrada para aquele inferno que tomou conta da terra. Aquela é a porta do Tártaro, revela o cavaleiro de ouro Xion de Aries, que está de olhos fechados. Ceia fica muito feliz de reencontrá-lo e acredita que seja uma enorme sorte tê-lo por lá. Mas Xion explica que realmente gostaria que isso fosse verdade e pede desculpas a Ceia. Xion revela que já está destinado a desaparecer. Ceia pergunta se mesmo com a força que ele possui, não poderá lutar. O antigo mestre do santuário, que também foi um cavaleiro de Atena, conta que realmente pensou que poderia escapar da roda do destino, mas não há exceções para as trevas que preenchem o céu noturno. Pontos, o mar negro, está apagando todas as constelações que brilham no céu. As armaduras subitamente desapareceram, juntamente com as 88 constelações, e da mesma forma, os cavaleiros que as representavam se extinguiram. Sei está preocupado. Ele se lembra das palavras de Marim de Águia, sua mestra. Em meio às chamas, ela lhe disse que jamais poderia desistir. Sendo um jovem rude e teimoso, acabará lutando até o fim. A esperança não surge sem um propósito. Então, pede que ele lute até o final. Aquele que nunca deu as costas para o perigo deve permanecer até o fim como um digno cavaleiro de Atena. Ceia fala a Xion que irá cuidar de tudo agora, mas não quer que ele desapareça. Ele é um antigo grande mestre. Nesse momento, ele também inspira confiança em todos. Com ele, Ceia tem certeza que poderão restaurar o santuário que foi destruído. Mas Xion explica que já morreu uma vez. Ele é apenas uma existência passageira. As pessoas desta era é quem são responsáveis por criar o futuro. A armadura de ouro de Aries que Kiki deixou naquela casa também está prestes a desaparecer. O cosmo que queima dentro de Xion está se extinguindo. Ele perdeu a visão em seu braço. No entanto, mesmo assim ele vestiu a armadura novamente, mas não poderá ignorar Pontos. Seu destino é desaparecer junto com sua constelação protetora. Ceia se desespera e grita para Xion esperar e não ir embora. Erguendo sua mão, vê o corpo de Xion começar a sumir. O corpo de Aries está exausto. Mesmo sem poder ver Ceia, irá confiar tudo a ele, o único cavaleiro que restou. Mesmo que tudo desapareça, ainda resta algo a dar aos humanos. A única que restou aos homens e que sem dúvida se transformará na esperança. Ceia se assusta ao ver diante dele a urna de sua antiga armadura sagrada, a armadura de bronze de Pégaso. Episódio G-Hack, capítulo 4, Armadura de Pégaso. Xion de Ares queimou o cosmo que lhe restava e confiou em Ceia de Sagitário. Ele é a única esperança. O cavaleiro está diante da urna de sua antiga vestimenta sagrada, a armadura de Pégaso. Ceia se aproxima dela. Ele deve confiar com toda a sua alma naquela caixa de Pandora. A reluzente armadura de bronze se revela. Ele se pergunta se ela é realmente a última armadura que restou na Terra. Ceia fala para ela que não tem mais as habilidades necessárias para lutar com ela. Mesmo assim, veste finalmente a armadura de Pégaso. Ele deseja ser mais uma vez o cavaleiro de bronze de
de Pégaso. Ao vestir a sagrada armadura, como suspeitava, sente todo o peso dela, exatamente como quando a vestiu pela primeira vez. Está muito desconfortável para Seiya. A armadura de Pégaso está se recusando a lutar ao seu lado. Ele quase não tem mais o seu Cosmo. E tudo começou naquele dia especial. A lembrança do passado é revelada. Na mansão Kido, Ban pergunta para Nachi se ele ainda está treinando na Libéria. O Cavaleiro de Lobo responde que não tem um emprego lá, mas isso não impede de se aperfeiçoar onde quer que esteja. Ele pergunta a Ban se voltará para Kilimanjaro. Ban responde que sim. Faz 2 dias que regressou, pois amanhã é um dia importante. Surge Gek, que diz a seus velhos amigos que depois de participarem daquilo, gostaria que voltasse o quanto antes para suas casas, pois é importante treinar novos cavaleiros, já que eles serão os únicos que cuidarão do futuro. Nachi percebe que a imponência de Gek está ainda maior e pergunta se é fruto de seu treinamento. Ban acredita que Gek é o melhor candidato para a armadura de ouro de Touro, mas o Cavaleiro de Urso diz que está longe de alcançar esse patamar e pede que não fale mais essas brincadeiras, pois chegar ao nível de um Cavaleiro de Ouro representa um grande desafio. Ichi aparece dizendo que todos devem almejar o mais alto que puderem. Gek, por enquanto, acha melhor se concentrarem na patente de prata. Ichi concorda. Ele esteve viajando por todas as direções sem ser afetado pelas diferenças de fuso horário. E, independente disso, conseguiu voltar para casa. Nachi acha difícil optar por outra rotina. Gek diz que amanhã é um dia importante para todos os cavaleiros. Todos se reuniram naquele lugar. Jabu aparece e agradece a todos por virem, fazendo longas viagens. Também agradece por se envolver em tantas missões como cavaleiros e pede desculpas por ter demorado, ainda mais em uma situação como esta. Porém, quer que entendam que aquele dia é o mais importante para eles. Não podem ser incomodados por ninguém. Ichi, Gek e Nachi estão felizes por reencontrar Jabu. Seiya ouviu a conversa e pergunta sobre o que eles estão falando. Não permitirá que o deixem de lado e não perdoará se o fizerem. Os cavaleiros se preocupam ao ver Seiya e perguntam se ele já se sente bem. Seiya conta que sua situação não é das melhores, mas não pode ficar parado. Jabu intervém. A decisão cabe a ele, que é o guardião daquela mansão. Portanto, até Seiya, que é um cavaleiro de ouro, deve obedecê-lo. Seiya responde que não aceitará tudo calado. Foi ele que começou aquilo. Jabu não irá mais discutir. Ele é o responsável por organizar a festa de aniversário de Saori. Seiya pergunta por quê, já que ele também pode ser útil. Seiya e Jabu discutem, como nos velhos tempos. Acreditam que será apenas uma festa, onde todos vão comer e beber juntos, e não é o momento para um acerto de contas. Na parte de fora da mansão, no jardim, Seiya está irritado. Deram-lhe a tarefa de colocar um pano para o piquenique no gramado, uma função que qualquer visitante poderia fazer. Não entende por que ele tem que fazer aquilo. Havia pensado que poderia ajudar de outra forma. De repente, uma luz brilhante surge no céu. Seiya se espanta ao vê-la e não sabe do que se trata. Entretanto, tem uma sensação estranha enquanto ela se torna cada vez maior. Naquele momento, o céu ardeu em chamas, um incêndio caiu dos céus e, sem distinção, atingiu a todos os seres vivos da Terra. E foi naquele momento em que Seiya perdeu todos aqueles que foram importantes para ele. Episódio G-Hack em capítulo 5, Unicórnio. Na mansão Kido, Seiya e Jabu discutem sobre a festa de aniversário de Saori. Jabu disse inúmeras vezes a seu rival que ele não pode ficar naquele lugar e alerta que se Seiya continuar lá, terá de derrotá-lo, mas o pupilo de Marin responde que essas palavras não o assustam. Jabu não permitirá que Seiya comande os preparativos para o aniversário de Saori, mas ele responde que o fará. Tornará o aniversário em uma festa da pizza e com muito pepperoni. Jabu não pode aceitar que a festa da líder de uma das fundações mais importantes do mundo seja uma festa de pizza, só porque Seiya está com vontade de comer pepperoni e o chama de tolo. Seiya fica indignado por Jabu menosprezar uma pizza. O unicórnio diz que não é sobre a comida, mas sim sobre Seiya. Ban pergunta a Gek se eles devem pará-los, mas o cavaleiro acha tolice se meterem e pede que os deixem resolver a situação sozinhos. Nachi relembra que há anos eles brigam assim, e por isso parecem muito próximos. Gek sentia falta de vê-los naquela situação, e Ichi percebe que realmente os dois se divertem muito daquela maneira. Eles estão em paz, pelo menos é o que parece. Mesmo assim, Seiya e Jabu trocam socos e se golpeiam ao mesmo tempo. Ban brinca perguntando se eles já se mataram, e Nachi
Nat acha que pelo menos assim ficam em silêncio. Ban pede que Jabu acorde e pare de dormir ao lado de Seiya. Gek joga Seiya no jardim para que ele possa dormir um pouco mais lá fora. Jabu se levanta e Gek pergunta se ele está bem, mas ele continua reclamando de Seiya, dizendo que mesmo não o vendo há anos, ainda é um estúpido irritante. Fazia muito tempo que eles não se encontravam, mas Seiya não mudou nada. Nat conta que desde pequenos eles brigam bastante e se continuam a lutar agora, significa que se dão bem. Jabu se irrita e afirma que não é o caso. Mesmo que tenha crescido, Seiya continua sendo uma criança para ele. Jabu sorri. Os demais companheiros percebem que também não mudaram desde aquela época e se alegram de poderem conversar sobre essas coisas. Quer dizer então que estão em tempos de paz. De repente, Jabu se espanta, não sabe o que está acontecendo, sente uma presença desconhecida naquele lugar. Algo gigantesco se aproxima deles. É um poder brutal. O que sente, na verdade, é uma destruição em massa. Tudo está caindo em um caos sem fim. Através do fogo, é a grande destruição. A grande ira divina está vindo do céu. A terra está sendo devastada completamente. Nenhum ser humano resiste a essa força destrutiva. Tudo irá se afundar no Pontus, o Mar Negro. Jabu, que estava caído, percebe que a água negra escorre de seu corpo. Ela extingue seu cosmo e junto com ele, seu corpo começa a desaparecer. Jabu ouve uma voz o chamando de idiota e dizendo que o corpo humano não pode escapar do karma. A chuva de fogo faz com que ele saia do fundo da alma dos humanos e apague seus cosmos. O corpo humano nasceu da mesma forma que o mar. Por isso, os mortais devem retornar ao mar. A chama do karma extinguirá o corpo, a vida e até mesmo a alma dos seres humanos. E por isso, os cavaleiros de Atena não podem alterar esse destino. Jabu está perplexo. Está diante de um ciclope. O ciclope vermelho percebe uma força vinda do humano. Diz que Jabu é provavelmente o mais forte entre seus amigos e manda que ele olhe bem para eles. Ao se virar, Jabu se espanta. O ciclope pergunta se ele se deu conta de que a água do mar que inundará aquele lugar é formada pelos cadáveres de seus amigos. O cosmo que provém de Jabu ainda está vivo, entretanto, com muita dificuldade de se manter. De qualquer forma, em pouco tempo ele também desaparecerá. Da mesma forma que seus amigos, o ciclope tem certeza que Jabu irá mergulhar no Pontus. O ciclope vermelho se impressiona, pois o humano ainda consegue se mover. Percebe que ele usará suas últimas forças, ao invés de fugir, para lutar contra ele. Uma atitude que até o ciclope admira. Jabu avança na direção do inimigo. O ciclope vermelho, Argis, revela que a vida do humano não acabará em meio a chamas infernais. Ele terá a honra de desaparecer pelas mãos de um deus. O ciclope corta o corpo de Jabu com um único golpe. Ele é arremessado para o alto. Os humanos não podem fazer nada. Não podem mais proteger aqueles que amam. Só lhes resta desespero e lamentação. Os deuses são os seres que sempre estarão acima dos humanos. Contudo, Jabu, mesmo com dificuldade, diz que não será assim. Argis pergunta se existe algum significado em suas palavras, agora que ele está perto da morte. Jabu sabe que ele não pode fazer nada. Porém, isso não importa, pois com certeza o ciclope irá ver aquele que brilhará diante de seus olhos. A flecha sagrada que atravessa as estrelas. A última esperança que resta à humanidade. Aquele que realizará o milagre de superar os deuses. Nesse momento, Seiya se levanta no jardim. Episódio G-Hack em capítulo 6, Armadura Maligna. Em um dia ensolarado, Tatsumi avisa a senhorita Saori que cancelou todos os compromissos do dia, conforme ela solicitou. Ele acredita que podem fazer isso, pelo menos uma vez ao ano, pois ela não descansa o suficiente. Tatsumi diz também que ela é uma existência única no mundo, uma joia necessária e insubstituível. Ele pede perdão por falar demais e pede que ela esqueça e foque no dia. Saori o acalma, dizendo que está tudo bem, pois ele sempre trabalhou muito ao seu lado. É um mordomo muito precioso e também substituível. Tatsumi responde que mesmo estando no centro das crises, que quase levaram o mundo à destruição por inúmeras ocasiões, estar ao lado de Atena tem sido sua maior felicidade. Todos os anos tem o mesmo pensamento antes daquele dia. Também quer comemorar nos próximos anos. Este é o único momento em que Saori pode descansar, já que permanece mantendo a paz. Tatsumi adoraria que aquele dia durasse para sempre. É o que ele deseja há décadas. Saori brinca com ele, dizendo que não acha apropriado dizer décadas em relação ao aniversário dela. Prefere que ele diga que pensa aquilo por um bom tempo. Ele se desculpa. De repente, Saori percebe que há algo errado. Ao olhar para o teto da mansão, vê uma luz vermelha e em seguida, uma grande explosão. O mundo está sendo tomado pelas chamas que caem do céu. Um grande colapso abala e atinge toda a humanidade. Tudo está sendo destruído e consumido pelo fogo. Os prédios das grandes cidades estão
estão desabando, tudo está desmoronando diante da chuva de chamas. As pessoas não conseguem se proteger do fogo. Saori se pergunta se realmente o mundo inteiro está queimando. Imediatamente ela grita por Seiya. O cavaleiro está na parte de fora da mansão. Tudo está sendo devastado. Seiya permanece no chão e tenta se levantar. Ao se erguer, é envolvido pelo poder colapso interno, que faz surgir a água que o protege das chamas. Seiya se assusta ao sentir a água transbordar e fluir de seu corpo. É como a água do mar. 80% do corpo humano é formado pelos mesmos elementos da água do mar. Algo está fluindo de seus vasos, sendo extraído para fora. Seu poder, seu coração, sua vontade, sua alma e tudo que construiu por décadas, como seu treinamento como cavaleiro, é muito importante para ele. Seu cosmo está prestes a desaparecer, mas no meio dessa crise, ele não tem uma resposta. Sua armadura sagrada não atende ao seu chamado. Ela que sempre esteve ao seu lado para protegê-lo, agora ele não a sente mais. É como se todas as armaduras tivessem desaparecido nas trevas, varridas pelo imensurável mar escuro, atraídas e perdidas no abismo. Tudo desapareceu por obra de Pontos, o Mar Negro. Nesse momento, Sei está diante de um ser gigantesco. O cavaleiro se pergunta se aquela criatura nasceu das chamas. Ele não sente nenhum cosmo vindo dela. Não existe nada em seu interior. Sei é atacado pelo monstro. Ao receber o golpe, é arremessado. O jovem constata que realmente aquele ser não possui alma. É um traje carmesim, nascido das chamas. Uma criatura que não está viva nem morta. Aquilo é apenas o mal de uma pessoa, mesclado com uma alma maligna. Aquele traje existe apenas para matar os humanos. É exatamente o oposto de uma armadura sagrada. Trata-se de uma armadura maligna. Sei é atacado novamente. Só restou a destruição causada pela chuva de fogo, que não cessa. A armadura maligna, em chamas, permanece de pé, mas um brilho surge no fogo. Sei está vivo e lança seu cometa contra aquela criatura gigantesca. Uma enorme explosão ocorre, mas Seiya vê que seu inimigo ainda não foi derrotado. O cavaleiro o ataca novamente com seus punhos e chutes. Com seus meteoros, consegue despedaçar finalmente a armadura maligna. Agora ele não consegue mais sentir o inimigo. O cosmo de Sei está fluindo. Essa é a prova de que ele continua sendo quem sempre foi. Mesmo que tudo que o torna um cavaleiro esteja desaparecendo, ele não irá desistir de lutar. Não desistirá, mesmo que seu corpo desmaie, mesmo que seja queimado pela chuva de fogo. Ele precisa proteger a última esperança da humanidade. Não se esqueceu de sua promessa como cavaleiro. Prometeu proteger a terra, a humanidade e, acima de tudo, ele deve proteger Saori. Episódio G-Requiem, capítulo 7, Cosmo Divino. Com a chuva de fogo caindo sobre a terra, Seiya retorna à mansão Kido, que continua ardendo em chamas. Com seu punho, consegue abrir caminho e entrar no local. Ao avançar, se assusta, vê a água do mar sobre as chamas. Trata-se de Pontos. Essa água do mar que transborda pelo local está repleta de cosmo. Seiya vê o corpo submerso de Jabu e percebe que todos seus amigos devem ter sido consumidos por aquele mar. Enquanto o cavaleiro lamenta a perda de seus companheiros, surge o inimigo. É o Ciclope Arges, que diz a Seiya que ele ainda consegue manter sua aparência humana, não apenas por ser um cavaleiro. Sagitário percebe que o cosmo do adversário é aquele que sentiu anteriormente, gigantesco e imensurável. É como o cosmo de um grande deus. Arges ergue o corpo de Saori com cordas flamejantes que saem de seus dedos e a movimentam como se fosse uma marionete. Sei está perplexo. O Ciclope sente que a divindade fascina o cavaleiro. Arges acredita que um feitiço uniu Seiya a um grande deus. O cavaleiro é aquele que carrega o peso de ter assassinado uma divindade. O que Seiya mais temia ocorre. Sua armadura não responde e seu cosmo está desaparecendo rapidamente. Apesar de tudo, sua missão permanece. Irá proteger Athena. Mesmo que sua vida desapareça, ele salvará Saori. Seiya desfere seus meteoros contra o inimigo, que está surpreso que ainda lhe resta força para contra-atacar, mesmo sofrendo com o resplendor celestial, que é capaz de aniquilar seu cosmo e toda sua força vital. Arges usa seu ataque Braços Divinos. Ele percebe que Seiya possui um forte karma e levará um tempo para confirmar sua natureza. Seiya vê o poder de Arges se equiparar à velocidade de seus meteoros. Além disso, conseguiu destruí-los por completo. O Ciclope lança o ataque maligno da luz kármica. O enorme poder é liberado e tudo é destruído. Arges fez Seiya perder tanto sangue e não pode mais ouvi-lo. Acredita que a vida dele se encerra naquele local. Ele nunca conhecerá a grandiosidade dos deuses. Morrerá enquanto ele toma a deusa que o cavaleiro deveria proteger. Athena reconhece que o jovem até o fim não desistiu e persistiu tentando cumprir seu dever como cavaleiro. O Ciclope admira muito essa atitude, mesmo sendo totalmente inútil. Todos os ataques que Seiya lançou foram para distrair
traí-lo. Tentou enganá-lo com o objetivo de criar uma breve oportunidade para salvar Athena, mas Arges acredita que o cavaleiro não foi rival à sua altura, e o motivo é o fato de que entre humanos e deuses há um abismo de diferenças. Os mortais apenas recebem aquilo que os deuses oferecem, e da mesma forma, quando assim desejarem, os deuses recuperam tudo o que haviam lhes dado, absolutamente tudo: seus sentimentos, seus sonhos, suas esperanças, inclusive sua própria vida. Tudo isso foi dado aos humanos apenas para ser tomado de volta. Os deuses são cruéis, pois não há nenhuma razão específica para essas atitudes. Os deuses dão e depois tomam. E além disso, Arges diz que se opor a eles é um absurdo. Alguém chama por Seiya, pede que ele desperte, pois ele ainda está vivo. Seiya acorda e se assusta ao ver Jabu diante dele. O cavaleiro diz a Seiya que os deuses realmente são contraditórios, roubam absolutamente tudo dos humanos. No entanto, pede que Seiya nunca se esqueça do último resquício de humanidade que ainda lhes resta. Não deve se esquecer de que todos eles sempre se mantiveram firmes com a esperança em suas mãos, mas naquele dia, esse poder chamado esperança descansa dentro de Seiya. Jabu pede que ele salve a senhorita Saori, pois é o único que pode se opor aos deuses. Ele e os demais cavaleiros não foram capazes de fazer nada, mas Seiya, dentre todos, é o único homem que compartilhou seu coração com Athena. Seiya é a última esperança que lhes resta, o único homem corajoso do amanhã. O Ciclope Arges parte dizendo que a violação da Terra marca o prólogo da lei dos deuses, que é a purificação do mundo através das chamas kármicas. Athena, a última olimpiana que existe, irá contemplar a destruição com seus próprios olhos. Arges também revela que tem apenas um único objetivo: queimar no coração da deusa uma espécie de desespero que nunca irá desaparecer. A Terra está em colapso. Seiya continua abraçando o corpo devastado de Jabu. Sob os restos do antigo companheiro, Seiya lhe faz uma promessa: mesmo sendo o último cavaleiro que ainda resta no planeta, nunca irá desistir. Seiya irá proteger Athena e a Terra por Jabu. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Jabu, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros.